Olá, estou de volta para continuarmos a nossa reflexão sobre as características do homem moderno. Do homem moderno, da sociedade moderna, deste homem que é livre e que é voltado para a secularização, onde se prende aquilo que somente é terrestre e uma das características também, nesta continuidade, neste vídeo 2 da nossa aula 12, é que todo o empreendimento aparece marcado por forte pragmatismo. Bem, o que significa pragmatismo? O homem moderno, ele tornou-se prático. Pragmático é prático. Isto significa que ele é conduzido para a ação, O que o atrai e absorve completamente é o fazer, é o homo faber, é o homem que faz, é produzir, é trabalhar. É interessante que ele não encontra mais tempo para pensar. As pessoas desejam tudo de forma enlatada, já tudo pronto. Então não encontra mais tempo para pensar, meditar, contemplar. E sobre tudo isso não mais o interessa. Tudo tem que estar prontinho. Portanto, o homem moderno, ele é pragmático, ele é prático, ele é movido pela ação e para a ação. O importante é o que é fazer, é trabalhar, é produzir. Não deseja mais pensar, contemplar. Isso não interessa. Outra característica do homem moderno, do homem secularizado, essencialmente livre, é que ele vive uma realidade revestida de historicidade. O homem moderno é histórico. Tem muito vivo sentido da história. Para ele, a realidade está em contínuo movimento e nunca tem nada de definitivo e estável. Limite este que tende a encurtar cada vez mais. Essa característica é um privilégio, mas talvez seja um fardo. Tudo o homem moderno precisa provar científica e historicamente. Se não houver uma prova histórica e científica, então não tem valor para ele. Ora, isso, como já disse aqui, pode ser um privilégio, mas também, por outro lado, pode se tornar um fardo muito pesado que ele tenha de levar. Ao homem moderno só interessam os resultados. Por isso ele é realista e pragmático. E nesse bojo, nesse caminhar, nesse refletir, nesse viver, nesse experimentar, existe um certo modelo de antimetafisicismo que produz quantidade. Então, para ele, o que interessa é bater metas. Bater metas. Custe o que custar. Não apela mais ao transcendente. Somente acredita na potencialidade do elemento racional, fugindo do temor de uma divindade criadora e sustentadora da vida. O antimetafisicista é assim. Ele é pragmático e a ele só interessam os resultados. Ele não busca solução a não ser
na sua racionalidade, e não aceita uma divindade criadora e sustentadora da vida. É óbvio que existem pessoas que caminham de forma diferente, creem que existe um Criador que criou todas as coisas e que governa a criação, mas até mesmo dentro de alguns aspectos da religião existem pessoas que são religiosas, mas são também, por outro lado, pragmáticas, antimetafisicistas. Oram a Deus e querem ver imediatamente acontecer. E não esperam o tempo de Deus, por exemplo. Isso é um pensamento secularista, antimetafisicista, racionalista. Então, como no controle remoto, aperta o botãozinho lá e acende, e dispara, e não espera o tempo de Deus. O homem moderno, dentro de uma sociedade moderna, faz projetos e ideias, e tem ideias que são focalizadas sob o prisma de uma utopia. Seguro de si, possuidor de técnicas cada vez mais perfeitas, desfruta tanto de modo sempre mais eficaz dos recursos da natureza e capaz de controlar a marcha da história. O homem de hoje faz grandes e ambiciosos projetos para o futuro, propõe metas altíssimas, onde não haverá mais miséria, nem injustiça, nem ignorância, mas onde será construída uma sociedade perfeita que tornará todos plenamente felizes. São as propostas que vêm desta mentalidade moderna, secularista, racionalista. São projetos que não se realizam. Quantos projetos foram idealizados e se investiu muitos recursos nos projetos que não se concretizaram. E o homem moderno continua ainda querendo viver sob a utopia, viver uma vida onde não possa existir problemas e dificuldades. Antes fugir de tudo isso. E sabemos que enquanto aqui vivemos num mundo onde o nosso espaço é um espaço de provas e de bênçãos. E vivemos, aqueles que creem no poder de Jesus Cristo, vivemos no meio das dificuldades, tendo a Shalom, a paz de Deus, que excede a todo entendimento. O homem moderno, ele está numa luta que tem como objetivo a socialização. Socialização. Todos lutam e empenham seus esforços por uma solidariedade. A socialização tem assumido nos últimos anos proporções cada vez mais vastas. De nacional, tornou-se primeiro internacional. Depois intercontinental, e assume agora dimensões planetárias. Alguém pode dizer assim: vamos salvar aquele continente que está morrendo, que está em seca. Vamos salvar o mundo, o cosmos. Nós não conhecemos nem um pouco da Terra, imagina do cosmos, do universo. Por que querer salvar o universo? Ora, se ao nosso redor há pessoas que estão morrendo
por enfermidades, morrendo por fome, morrendo por sede, morrendo por uma série de coisas que poderíamos realizar. E às vezes as pessoas se preocupam até mesmo em salvar continentes e o próprio cosmos. Isso são projetos de socialização e têm assumido proporções cada vez mais vastas. Muito dinheiro se escoa por aí em prol de uma socialização. Isto, da forma como nós estamos colocando aqui, não vai existir de forma nenhuma. Por outro lado, e caminhando um pouco mais à frente dentro desta reflexão, o homem moderno ele é marcado pela anomia e a massificação. A socialização conduz muitas vezes à massificação e também à anomia. Isto é, ao mesmo tempo em que há uma socialização, por outro lado, o indivíduo some no meio da massa. Todos estão perto, mas ao mesmo tempo todos estão longe. Estão muito próximos, mas ao mesmo tempo longe uns dos outros. Longe um dos outros. Isto é, no anonimato, a anonímia. Pessoas que, por exemplo, morrem em seus apartamentos nas grandes metrópoles e os vizinhos nem ficam sabendo, nem o porteiro sabe. Há um descompromisso, um descaso com as relações humanas, de atenção, de abraço, de solidariedade de verdade, não apenas como ideologia. Uma outra característica do homem moderno é que há uma existência desprovida de orientação. Desorientação. Grave bem essa palavra também. O homem moderno é desorientado e inseguro. Perdeu qualquer princípio seguro de orientação e não mais consegue achar parâmetros válidos para fundamentar seus próprios julgamentos. Assim, o homem moderno está em crise profunda. Ele não sabe onde está o bem e onde está o mal, nem em que critério confiar. O homem moderno, diante de todas essas características, e aqui não é nenhuma palavra terrorista, de medo, mas é de uma análise crítica feita por pessoas que viveram, que vivem e que têm conhecimento do que é a sociedade. Diante de tudo isso, diante dessas características do homem moderno, há uma experiência marcada por alienação e opressão. O homem moderno, não obstante a tanto progresso, tanta tecnologia, encontra-se mais do que nunca sob o peso enorme e insuportável de uma capa opressiva. É oprimido muitas vezes pelas necessidades mais elementares, pela fome, pela sede, pela miséria. É oprimido e obcecado pelo sexo, transformando-o em índole que o tiraniza cada vez mais. É oprimido por uma série infinita de necessidades supérfluas que se lhe afiguram indispensáveis através de uma propaganda astuciosa. O homem moderno ele tem uma voz que ecoa, que se propaga
através de uma postura contestadora. Neste estado de opressão, o homem de hoje, mais do que nunca, tem consciência da necessidade de libertação. Daí a contestação maciça da sociedade atual em todos os seus aspectos e estruturas. Daí também as inúmeras propostas de reforma e de revolução. Contestar é muito importante, participar, protestar, mas contestar por contestar, sem sabedoria, só leva o homem à desgraça cada vez mais. O homem moderno tornou-se escravo dos seus próprios instintos. Por isso ele passa por uma experiência e tem como resultados de uma experiência com uma percepção insolúvel de perversão e frustração. O homem moderno tornou-se, portanto, assim, escravo dos seus próprios instintos, egoísmo, prazer, inveja, sensualidade, mentira, avidez, fraude. Recorre a qualquer meio para satisfazer suas múltiplas paixões. Diante de todas essas características, a nossa matéria, teologia e ecologia, vem transmitir, vem dizer, afirmar que o homem, mesmo no estado em que se encontra o homem e a mulher, ele e ela são sujeitos hermenêuticos da palavra de Deus. Portanto, é o homem inteiro que exerce a função de sujeito hermenêutico da palavra de Deus. Daí a necessidade da antropologia teológica, por exemplo. Esta verdade mostra a importância e a necessidade para o teólogo de elaborar uma antropologia que não se limite a elucidar fenomenologicamente alguns fragmentos do ser humano, mas lhe explore de maneira equilibrada. Deve haver e tem de haver um diálogo entre teologia e antropologia, uma vez que se compreenda e se apreenda a consciência de integralidade. O interesse desta reflexão é fazer que a teologia exerça o diálogo com a antropologia, segundo uma investigação que proporcione uma relação genuína da religião com a biodiversidade, da teologia com a biodiversidade, de forma mais aprofundada, uma vez que os resultados dos pontos apresentados anteriormente nesta matéria são desastrosos para a vida humana e concomitantemente para o cosmos. É preciso construir uma sociedade melhor, um mundo melhor. E para que isso seja evidenciado, configura-se uma esperança que se acha arraigada no mais íntimo do cristianismo e de sua mensagem, no sentido de se poder construir um mundo melhor. Jesus disse: eu sou o sal da terra, a luz do mundo, dizendo isto para os seus discípulos: vós sois o sal da terra, porque ele era sal, era luz, e nós também, discípulos, somos o sal da terra e a luz do mundo. Edgar Morin, aliás, não o Edgar Morin, que é um outro que já faleceu, mas que deixou um grande legado na teoria da complexidade, mas o Charles Taylor, falando no seu livro De uma Era Secular, um capítulo sobre os mal-estares da modernidade, ele assim escreveu. É um texto pequeno que vou ler para vocês.
Nossa situação atual oferece uma gama de posições possíveis que se estende para o bem, além das opções disponíveis ao final do século XVIII. É como se a dualidade original, a postulação de alternativa humanista viável, colocasse em movimento uma dinâmica, algo como um efeito nova, propagando uma variedade cada vez mais ampla de opções morais ou espirituais por toda a extensão do imaginável e talvez mais além. Essa fase se estende até o presente, segundo o Charles Taylor. Continua ele: a dilacerada cultura da modernidade, que era originalmente aquela das elites apenas, expande-se para sociedades inteiras, atingindo seu ápice na segunda metade do século XX. Associado a isso, e essencial a isso, desponta nas sociedades ocidentais uma cultura generalizada de autenticidade ou de individualismo expressivo, em que as pessoas são estimuladas a encontrar o seu próprio caminho, a descobrir o seu próprio prazer, a fazer tudo ao seu próprio modo. Continua Charles Taylor. Agora vivemos numa supernova espiritual, numa espécie de pluralismo galopante no plano espiritual. Parte da autoconsciência do antropocentrismo moderno é essa sensação de conquista, de ter superado, por meio dessa invulnerabilidade, um estágio anterior de aprisionamento no mundo encantado. O sentido de disposição histórica pode acomodar-se a um mínimo muito básico de realidade. A condição da sociedade moderna, no âmbito da ideia moderna de ordem moral, e a da sociedade democrática e de acesso direto que arraigava, isso é uma condição de máxima homogeneidade. Somos cada vez mais parecidos uns com os outros. As distâncias que mentem, afastada a discórdia entre nós, aproximam-se cada vez mais. A fragilização alcançou o seu máximo. E para concluir esse trecho do Taylor, Charles Taylor, no seu livro Uma Era Secular, publicada pela São Leopoldo Unicinos, no Rio Grande do Sul, aqui foi em 2010, nas páginas 357 seguintes. E ele conclui dizendo o seguinte: distingue-se três formas que o mal-estar da imanência pode tomar. A sensação de fragilidade do sentido, a procura por um significado supremo, a estagnação sentida das nossas tentativas de solenizar os momentos cruciais de passagem em nossas vidas, e a completa estagnação e o completo vazio do comum. Charles Taylor, antropólogo francês, escreveu seu livro clássico Uma Era Secular. Bem, resumindo aqui toda a nossa aula em poucas palavras, a atual sociedade em que vivemos se apresenta com características que não visam o bem comum. As características são as mais desumanas que existem. Estado de mutabilidade, que indica não existir bases éticas e morais sólidas, o antidogmatismo, que significa qualquer aversão a crenças, existência caracterizada pela liberdade, a secularização, forte pragmatismo, historicidade, antimetafisicismo, que produz somente quantidade, utopias, entre outras, que se configura uma esperança que se acha arraigada no mais íntimo do cristianismo e de sua mensagem, no sentido de se poder construir um mundo melhor. E assim finalizamos a nossa aula 12. Voltaremos na aula 13.
estude, vá em frente, torne a sociedade melhor, juntando-se a pessoas que temem a Deus e cumprem os seus propósitos. Deus abençoe a todos.